Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Lund e cara, é muito engraçado. O técnico do Sport, eu acho que ele já, com todo respeito, tá? Ele deveria fazer stand-up também, cara, porque tem algumas coisas que ele fala que no mínimo são engraçadas, porque não fazem o menor sentido das coisas que estão acontecendo. É muito desconecto do que está acontecendo dentro do esporte. O técnico Claudinei Oliveira, numa entrevista, ele foi questionado sobre a entrada do Wanderson, Coutinho e também do Facundo Labandeira no próximo jogo do Bahia, contra o Bahia, né? Que é um jogo muito importante para o esporte, é um adversário direto ali, apesar do esporte não estar fazendo a sua parte, né? E ele foi questionado sobre esses jogadores, se eles entrariam, se eles seriam titular ou não, se eles têm a possibilidade de ser titular. E finalmente ele falou abertamente, só que eu não sei se me convenceu e eu não sei se vai convencer você que está vendo esse vídeo, mas como a minha obrigação é comentar e trazer essa informação, eu vou falar para vocês nesse vídeo o que é que o Claudinei Oliveira falou nessa entrevista com relação a esses três jogadores, se eles jogariam de titular ou não na próxima partida. Eu vou estar falando para vocês aqui, vou estar dando minha opinião mais uma vez aqui sobre isso, porque, cara, é bem complicado. Envolve o Kaique, sim, diretamente, porque a pergunta entre as entrelinhas tava lá sobre o Kaique. Eu vou falar para vocês sobre isso. Só quero pedir para você o seguinte, irmão. A gente tá muito próximo de chegar a 28 mil inscritos. Cara, é uma marca que eu tô muito feliz de estar chegando nessa marca, né? O canal ele tá crescendo, tá se desenvolvendo e eu só agradeço a vocês. Então, primeiro eu quero agradecer para você que está comigo aqui desde o começo do canal, que chegou o mês passado, que chegou ano passado, enfim, mas que está me ajudando nisso aqui. Muito obrigado, de coração, sem demagogia, por você estar me ajudando. Até você que às vezes assiste o vídeo e fica me hateando, só assiste para hatear. Mesmo assim, obrigado para você. E quero pedir para você que está assistindo esse vídeo aqui, que não é inscrito, cara, dá esse voto de confiança pra gente. Clica no botão de inscrever, deixa teu like, dá essa moral pra gente aqui, que aqui a gente faz conteúdo todo dia. Claro, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente acerta, o que é normal de ser humano, o que é normal de qualquer empresa, o que é normal de qualquer canal, mas a gente jamais vai deixar de trazer conteúdo pra você. Então, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o like para outras pessoas conhecerem o canal, que eu quero compartilhar essa vitória com vocês, chegando aí a 28 mil inscritos. E agora que você fez tudo isso, vamos falar dessa história do técnico do esporte, que a gente pode gostar ou não, você pode gostar ou não de mim, mas a gente concorda que é muito incoerente, né? Vamos falar dessa história aí do esporte. Bora lá, meu amigo. O técnico Claudinei Oliveira, né, ele quando acabou o jogo contra a Ponte Preta, ele deu uma entrevista, né, ele deu aquela entrevista, aquela coletiva pós-jogo. E ele falou muita coisa que depois, no calor do jogo, quando acabou, eu tava meio chateado, eu não parei para prestar atenção em alguns pontos que ele falou. Só que tem algumas coisas nas entrelinhas ali que ele falou que são interessantes. O repórter, inclusive, eu nem sei o nome do repórter que fez as perguntas, mas parabéns para ele. Fez algumas perguntas interessantes que a olho nu pode ser coisas normais, perguntas normais, mas não foram esclarecedoras para alguns pontos. E dentro disso, claro, dentro dessas perguntas, fazer alguns vídeos falando sobre essas perguntas. Ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Ele fez uma pergunta falando o seguinte, eu não vou poder botar na tela porque senão o YouTube derruba, mas escuta aí, né? Ele foi feito uma pergunta assim, nos últimos jogos, os caras que vêm decidindo, os caras que realmente vêm fazendo o time jogar, e isso é um fato, é o Wanderson, é o Gustavo Coutinho e é o Facundo Labandeira, né? O Facundo Labandeira, num jogo, garantiu a vitória para o Sport. O Coutinho também garantiu em outro jogo a vitória do Sport, nos últimos 2 jogos na Ilha do Retiro. E os 2 jogos fora, o time só melhorou de fato, com números, quando de fato esses jogadores entraram, né? Por mais que ele até falou naquele momento, eu não estou mexendo muito, porque no primeiro tempo, a equipe do primeiro tempo está tendo uma performance melhor.
Só que aí ele mesmo falou que, mas essa performance sem gols não adianta. E aí o repórter, ele perguntou diretamente, Claudinei, tem algum problema, esses jogadores, por que eles não entram, que não são titular? Existe possibilidade realmente de jogadores serem titular, tendo em vista tudo que eles estão apresentando? Ele foi bem direto, o repórter, foi bem feliz nessa pergunta, né? Porque uma coisa que eu critico aqui muito aqui é que tem muito arrudeio para pergunta, sabe? Vai direto no ponto, irmão, vai direto no ponto. Pergunta de fato. E ele perguntou diretamente, existe alguma chance de jogadores serem titular? E ele respondeu o seguinte, primeiro que ele falou, claro, ninguém tem cadeira cativa nesse time. Isso era uma coisa que ele já tinha falado, inclusive na coletiva de apresentação. Ele falou isso, que ninguém tinha cadeira cativa, que de fato ali os jogadores ali eles iam de acordo com o seu desempenho, né? E ele falou, claro, agora existe um critério principal para ter, que é a meritocracia. Ele falou exatamente isso. Só que, gente, vamos ser sinceros aqui, né? Essa meritocracia não está acontecendo dentro do esporte. Essa aqui é a verdade. Se a gente analisar, cara, o Facundo Labandeira, apesar de oscilar alguns jogos, mas é um jogador da função. Ele é o ponta direita e o Claudinei Oliveira, ele está improvisando um centroavante que não está rendendo. Está improvisando o Kaique, que em alguns jogos, quando começou nessa função, até melhorou um pouco. Mas de fato não está rendendo porque não está fazendo gols. Está perdendo as oportunidades necessárias ali para fazer gol. Então você tem um ponta direita. Para que você vai inventar de colocar um centroavante? Ele foi contratado para essa lacuna, de fato, para ter esse jogador. Então tem que colocá-lo. Outro jogador, cara, o Wanderson tá pedindo passagem. Infelizmente, é uma coisa que eu não queria falar, mas infelizmente, cara, o Juba ele já tem que começar já a pegar um banco, porque ele não vem rendendo mais do que ele vinha rendendo no início da temporada. Essa aqui é a verdade. O Juba, quando ele estava jogando com um time muito mais complicado, ele estava rendendo mais. Ele estava jogando com o Búfalo, com o Jaderson, e vinha rendendo mais. Claro, o nível também de competitividade desses campeonatos que ele vinha jogando também não era tão alto, né? Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que foi uma negação, foi um jogo só. Enfim, mas na Série B ele começou até bem, mas deu uma queda. Então, pra mim, o Juba já teria que ser banco. E o Wanderson tá pedindo essa passagem, cara. Tá pedindo para jogar de fato ali, né? E você pode até fazer algo diferente. Você pode até recuar o Juba pro meio ali. Talvez ele possa render novamente, que ele não vem rendendo. Você coloca o Wanderson, o Coutinho, e você pode colocar ali o Facundo Labandeira, claro, o Wagner Love não tem como sair desse time, mas esses três jogadores, eles estão pedindo passagem, não tem como você ser omisso a tal ponto, e pelo que deu a entender, o tiro saiu pela culatra. Ele tentou insistir nisso nesses 2 jogos fora, acabou não dando certo. Uma coisa a gente concorda, o Facundo a gente pode até questionar, o Wanderson a gente pode até questionar, mas uma coisa que é unanimidade é o Gustavo Coutinho. O Gustavo Coutinho não tem como ele ser banco nesse time. Ele tem que se virar, o Claudinei Oliveira, para colocar o Facundo como titular, mas de fato ele tem que ser titular nesse time. Não tem para onde correr, irmão. Não tem para onde correr. Ele tem que jogar como titular nesse time. É o jogador que mais vem rendendo, até mais do que o Wagner Love, que vem perdendo alguns gols ali, meio na cara. Os gols que o Wagner Love vem perdendo e os gols que o Kaique vem perdendo, com certeza o Coutinho não perderia. Ele guardaria a grande maioria. Claro, ele não vai fazer todos, mas ele guardaria a grande maioria. Ele teve uma bola no segundo tempo, uma bola de gol realmente, 2 bolas ali. Uma foi no finalzinho mesmo, foi um cabeceio ali que ele estava muito desequilibrado, acabou que ele não deu para ele pegar em cheio. Mas no segundo ele pegou uma bola até fora ali, até realmente ali sem ângulo, deu um chute de trivela, a bola foi na trave. Então, de fato ali, é esse jogador realmente que o Sport precisa. Então, Claudinei, vamos ver agora mais uma vez, né, porque ele falou mais uma vez de coerência, meritocracia. Vamos analisar. Se o Coutinho não entrar como titular segunda-feira contra o Bahia, meu amigo, então de fato chovendo molhado que eu tô falando aqui, porque ele tá falando só bobagem. E eu faço questão, tá? Se tiver uma outra coletiva, né? Se tiver de fato ali uma outra entrevista que eu conseguir me credenciar para ele, eu vou perguntar exatamente isso, se ele não colocar. Claudinei, eu queria saber qual é o problema do Coutinho não ser titular no seu time. Porque de fato é o jogador que vem rendendo mais.
É um jogador que vem colocando fogo no jogo toda vez que entra. Qual o problema? Porque você fala tanto de meritocracia, você fala tanto que ninguém tem cadeira cativa. Será que o Coutinho tá jogando menos que o Kaique nesse momento? Eu tô guardado essa pergunta aqui para quando tiver essa oportunidade e eu vou fazer. Quero ver a tua opinião, cara. Você concorda comigo que você pode questionar qualquer jogador, mas o Coutinho, hoje, ele é até mais unanimidade do que o Wagner Love? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. E é claro, qualquer informação que aconteça, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abração para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.